Graças a paz. Quero pensar com vocês nesse momento sobre o tema lamento. Essa é a resposta que Deus espera. O nosso texto base está lá em Joel, capítulo 1, do verso 5 ao verso 12. A versão que nós estamos usando para essa mensagem é a NVI. Vamos então, do verso 5 ao 12 diz: Acordem bêbados e chorem, lamentem todos vocês, bebedores de vinho, gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. Uma nação invadiu minha terra, poderosa e inumerável, seus dentes de leão, as suas presas são de leoa, arrasou as minhas videiras e arruinou as minhas figueiras, arrancou-lhes a casca e derrubou-as, deixando brancos os seus galhos. Plantei como uma virgem em vestes de luto que lamenta pelo noivo da sua mocidade. As ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram eliminadas do templo do Senhor. Os sacerdotes que ministram diante do Senhor estão de luto. Os campos estão arruinados, a terra está seca e o trigo está destruído. O vinho novo acabou e o azeite está em falta. Desesperem-se, agricultores, chorem, produtores de vinho. Fiquem aflitos pelo trigo e pela cevada, porque a colheita foi destruída. A vinha está seca e a figueira murchou. A romanceira, a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo secaram. Secou-se mais ainda a alegria dos homens. Bom, nós então daremos continuação na nossa exposição em Joel. No vídeo anterior, nós pensamos do verso 1 até o verso 4, falamos um pouquinho sobre um texto desse livro tão importante. Falamos um pouquinho sobre o profeta Joel, algumas particularidades da sua introdução. Falamos um pouquinho sobre os anciãos e todo o povo. O tema da nossa mensagem foi ouvindo a Deus a partir da calamidade. Nós encontramos agora, do verso 5 ao verso 12, três grupos. A mensagem que nós trouxemos no vídeo anterior, agora ela ganha um certo complemento com essa mensagem que Joel ele dirige a três grupos específicos. O primeiro grupo é o grupo dos bêbados, e nós vimos isso lá do verso 5 ao verso 7. O segundo grupo é o grupo dos sacerdotes, do verso 8 ao verso 10. E o último grupo é o grupo dos agricultores, do verso 11 até o verso 12. Bom, eu preciso começar essa mensagem com alguns questionamentos. Eu preciso que você faça essa reflexão. Vamos lá? Deus ele pode suscitar uma praga capaz de limitar todos os aspectos da vida humana? Deus ele pode fazer isso? Deus ele tem poder para fazer isso? Bom, outra pergunta. Deus tem autoridade para destruir toda a agricultura de um país? Toda a vida vegetal de um país? Ele pode fazê-lo? Outra pergunta. Deus ele pode suprimir, ele pode suspender toda a vida religiosa do seu próprio povo? Ele pode fazer isso? E agora, para a gente finalizar, Deus ele pode fazer tudo isso por amor ao seu povo da aliança? À luz do livro de Joel, nós vamos perceber que a resposta para todas essas perguntas é um enfático sim. Deus pode fazer todas essas coisas. Bom, o que nós vamos perceber é que o livro de Joel dá uma ênfase muito interessante para a soberania de Deus. Mas como nós veremos a partir do capítulo 2, nós encontramos também uma ênfase muito bonita na compaixão de um Deus que está disposto a perdoar, conduzindo o seu povo a uma real experiência de arrependimento. Esses são apenas dois temas teológicos que nós estamos abordando. O livro de Joel ele é rico em teologia e nós veremos isso no decorrer das próximas mensagens. Mas eu quero me concentrar com vocês aqui nesse momento, nessas três exortações que Joel dá para esses três grupos que nós encontramos aqui. Então vamos começar na primeira exortação. Primeiro, aos bêbados, do verso 5 ao 7. Acordem bêbados e chorem, lamentem todos vocês, bebedores de vinho, gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. Uma nação invadiu minha terra, poderosa e inumerável. Seus dentes são dentes de leão e suas presas são de leoa. Arrasou as minhas videiras e arruinou as minhas figueiras. Arrancou-lhes a casca e derrubou-as, deixando brancos os seus galhos. Bom, esse primeiro grupo a quem o profeta Joel se refere é particularmente interessante. São os bêbados.
E o profeta aqui os exorta a acordarem da sua sonolência de embriaguez. Acordem, bêbados. A ideia é que a terrível praga de gafanhotos devastou as vinhas. Os bêbados então foram privados do seu meio de embriaguez. Os bêbados foram privados do vinho. E o profeta aqui exorta para que esses bêbados eles chorem e lamentem pela sua condição. O primeiro imperativo que nós encontramos, que é o chorem, ele traz a ideia de chorar amarga, intensa e dolorosamente. Portanto, os bêbados eles não deveriam chorar simplesmente porque eles perderam a alegria do vinho, mas eles deveriam também chorar por conta da sua condição diante de Deus. Eles ofenderam a Deus. É isso que Joel vai mostrar para nós no capítulo 2, verso 12, ele diz: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Deus espera que esse arrependimento ele seja expresso de maneira visível, de maneira audível, através de um verdadeiro lamento. E o termo lamentar, em algumas traduções, uivar, dá a entender que esse choro ele deveria ser em voz alta. E a ideia aqui, irmãos, é que a severidade daquela devastação exigia um lamento não privado, mas um lamento público. Tem algumas aplicações para a nossa vida aqui. Irmãos, como que alguém acomodado, como que alguém que está curtindo a vida e desfrutando dos seus luxos, como que alguém que está embriagado com todos os prazeres da vida é despertado do seu sono? À luz desse livro de Joel, a resposta é através de uma calamidade. Através de uma calamidade. Para que aqueles bêbados que estavam desfrutando do vinho, acomodados em suas vidas luxuosas, pudessem dar ouvidos à voz de Deus de uma maneira toda especial, Deus envia uma calamidade. Irmãos, o ser humano é assim. Nós cerramos os nossos ouvidos para tantos chamados de mudança comportamental, enfim, de algum tipo de transformação moral, e frequentemente não se dá ouvido. Mas quando nós temos uma real experiência com o sofrimento, nós ficamos mais sensíveis. E aqui parece que Deus então suscita essa experiência de uma verdadeira calamidade em nível nacional para despertar os bêbados do seu sono. Pergunta é, irmão, será que nós não estamos dormindo? Será que nós não estamos acomodados e curtindo o luxo da nossa vida? Será que toda essa nossa experiência de conforto não tem nos impedido de ouvir o chamado de Deus ao arrependimento? Nesse sentido, talvez, esse enviar de uma calamidade pode ser sim uma bênção. E a gente tem que considerar isso. Mas agora, indo um pouco mais adiante, nós encontramos algo bastante interessante. Ainda dentro da exortação desse primeiro grupo, no verso 6 e 7, o profeta descreve a praga de gafanhotos como uma nação poderosa e inumerável, com dentes de leão e presas de leoa, que trouxe grande devastação a videiras e figueiras. É interessante notar que a videira e a figueira são sinônimos de bênção de Deus. Confira por gentileza Oséias, capítulo 2, do 14 ao 15. É um símbolo da bênção de Deus sobre o seu povo. Não apenas. Aqui Deus, ao enviar a praga, então ele retira de sobre o povo, dentro do contexto de Joel, a sua bênção, ao permitir com que a praga devorasse tanto a videira como a figueira. Deus, então, ele suprime a sua bênção de sobre o seu povo. Mas a expressão inicial do verso 6 é o que de fato nos chama a atenção. O profeta, como porta-voz de Deus, diz: uma nação invadiu a minha terra. Não é o profeta que está falando sobre a sua terra, mas é o profeta como porta-voz de Deus que está dizendo que uma nação, isto é, a praga de gafanhotos, invadiu a terra que é de propriedade do próprio Deus, de Yahvé. Nós temos outra aplicação importante para as nossas vidas aqui, irmãos. A terra é de Deus. O chão que eu piso nesse momento, o chão que você pisa nesse momento, é de propriedade do Criador, sustentador e governador de todas as coisas. Toda essa terra é de Deus, e Ele faz dessa terra o que Ele quiser. Ele trata com a sua criação como Ele quer e como Ele deseja. Ele pode nos abençoar e retirar a sua bênção e continuar sendo um justo Deus, porque todas as coisas que existem na terra são de propriedade do nosso Senhor.
Então, Deus não nos deve nada. Mas note como esse texto mostra, evidencia o poder, a soberania de Deus sobre todas as coisas. Mas nós encontramos aqui agora a segunda exortação aos sacerdotes, do 18 ao 10 diz: plantei como uma virgem em vestes de luto que lamenta pelo noivo da sua mocidade. As ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram eliminadas do templo do Senhor. Os sacerdotes que ministram diante do Senhor estão de luto. Os campos estão arruinados, a terra está seca, o trigo está destruído e o vinho novo acabou e o azeite está em falta. Agora essa segunda exortação, ela tem os mesmos elementos da primeira exortação. Ordem para lamentar e chorar, identificação das partes que deverão dar uma resposta ao Senhor e o motivo para aquela convocação. Todas essas três exortações seguem essa estrutura básica, mas aqui há uma diferença. Enquanto a ênfase no primeiro grupo estava no curtir a vida através do luxo da embriaguez, a ênfase neste segundo grupo se concentra na manutenção do relacionamento com Deus que havia se perdido. Os termos usados pelo profeta aqui são bem afetivos, bem afetivos. Plantei como uma virgem em vestes de luto que lamenta pelo noivo da sua mocidade. A ideia é que os sacerdotes eles devem, então, lamentar diante de Deus pela condição espiritual do povo, assim como uma virgem chora pela morte do seu noivo. Aqui, irmãos, há um chamado, há uma convocação para um lamento visceral. Os sacerdotes eles deveriam sentir a dor daquela ruptura da aliança entre Deus e o seu povo. Eles deveriam perceber aquela situação como uma situação digna de luto, de fato. Por que tudo isso? E aqui o profeta ele nos diz, as ofertas de cereal e as ofertas derramadas acabaram. Os campos foram arruinados, a terra secou, o trigo foi destruído, o vinho acabou, o azeite está em falta. A praga de gafanhotos devastou absolutamente tudo. E por afetar toda a vida vegetal, toda a vida agrícola, isso também interrompeu a adoração no grande templo. A vida religiosa, a adoração do judeu dos dias de Joel foi completamente interrompida. O templo estava inativo. Os sacerdotes então estavam impossibilitados de dar prosseguimento no seu serviço litúrgico. A adoração a Deus ela foi completamente interrompida. E agora note, para o judeu dos dias de Joel, nem mesmo a praga de gafanhotos era pior do que a suspensão do culto a Deus no seu grande templo. A suspensão do culto a Deus representava na prática a suspensão da aliança entre Deus e o seu povo. Irmãos, a pergunta que nós fazemos aqui é: Deus pode suscitar uma calamidade para colocar a nossa espiritualidade no lugar? Foi o que nós perguntamos na nossa primeira mensagem. E a resposta é sim. O que Deus está promovendo é uma calamidade para colocar a espiritualidade, a vida religiosa do povo no seu devido lugar. E aqui Deus convoca os sacerdotes para apresentar diante de Deus um lamento visceral, chorar por conta da espiritualidade do povo. Irmãos, perder o interesse pelo sagrado é algo comum. Deixar de orar, deixar de ler as escrituras sagradas é algo comum. Perceber a corrupção, a imoralidade, o pecado como algo tolerável é algo comum. Servir a Deus de qualquer forma, sem o devido zelo, é algo comum. Nós devemos chorar pela condição espiritual do nosso povo. Nós devemos chorar com um lamento visceral pela condição da espiritualidade da igreja brasileira. Irmãos, nós precisamos tomar essa mensagem de Joel para os nossos corações. Nós precisamos reconhecer que o povo de Deus pecou. E que a espiritualidade do povo de Deus está fragmentada e fragilizada. E Deus então conclama os sacerdotes para apresentar diante dele esse lamento visceral. Deus espera arrependimento legítimo. Deus espera um arrependimento legítimo. Mas não só isso. Agora, em terceiro lugar, a nossa terceira e última exortação é aos agricultores. Do verso 11 ao 12, o texto diz: desesperem-se, agricultores, chorem, produtores de vinho, fiquem aflitos pelo trigo, pela cevada, porque a colheita foi destruída. A vinha está seca e a figueira murchou. A romanzeira, a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo secaram. Secou-se mais ainda a alegria dos homens. Olha que interessante. Aqui nós então chegamos ao clímax de toda aquela experiência devastadora. Na primeira exortação, e agora eu quero chamar sua atenção para isso, na primeira exortação,
os luxos da vida foram retirados. Na primeira exortação, os luxos da vida foram retirados, como nós vimos na primeira exortação de Joel. Na segunda exortação, a adoração a Deus por meio do templo ela foi suspensa. E agora, nessa terceira exortação, o essencial da vida, o trigo, cevada, figueira, a romanceira, a palmeira, madeira e todas as árvores do campo secaram. Olha que reflexão importante que o profeta Joel nos traz. Perder o prazer do vinho é uma coisa. Perder a capacidade de adorar a Deus é outra mais importante. Mas não ter nada para comer equivale a uma sentença de morte. E esse é o clímax que o profeta Joel nos conduz até agora, em um lógico crescer. Com essa cena final, o profeta, pela terceira vez, ele convoca o povo para considerar a gravidade de toda aquela situação devastadora. Era algo extremamente sério. E o texto finaliza dizendo que toda alegria, ou melhor, que secou-se ainda mais a alegria dos homens. Toda alegria, então, ela foi substituída pelo desespero. A praga de gafanhotos, então, não levou apenas toda a vegetação. A praga, então, suprimiu a alegria, suprimiu o culto e estava para suprimir a vida humana. E o objetivo de Joel, com toda essa perfeita descrição, essa poética descrição, o objetivo então de Joel era colocar o povo todo de joelhos a todo custo. O que nós aprendemos também com essa terceira exortação aos agricultores é que Deus ele nos chama a atenção de uma maneira especial através dessas experiências que são devastadoras na nossa vida. Tem uma frase muito interessante de C.S. Lewis, é uma das mais conhecidas. Ela se encontra num livro chamado De um Ano, né, com C.S. Lewis, né, que são algumas meditações diárias. E essa frase, que é uma das mais conhecidas, Lewis diz assim: o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Essa frase ela cabe muito bem nessa experiência de Joel, porque o objetivo de Deus era justamente esse, era chamar a atenção de todos através daquela calamidade. Talvez através da simples mensagem do profeta, do simples anunciar uma mensagem, convidando e convocando o povo ao arrependimento, não tinha sido suficiente. Então Deus soberanamente suscita uma praga de gafanhotos que afeta o luxo, que afeta a experiência religiosa e que afeta o essencial da vida. A gente, como nós falamos na nossa última mensagem, nós temos uma dificuldade muito grande de ouvir a Deus. Mas considere isso. Deus chama a nossa atenção através do sofrimento. Nós estamos acomodados, estamos em um total conforto, desprezando ao Senhor. A nossa religiosidade, a nossa espiritualidade está completamente fragmentada. Não há mais zelo, não há mais desejo por Deus em meu coração. E sou totalmente confiante de que eu vou ter uma próxima colheita. Afinal, eu tenho o absoluto controle de toda a minha vida. Deus ele pode suspender tudo isso. Deus ele pode mostrar que nós não temos controle de nada, do tempo, das estações. Nós não temos o controle do amanhã. Deus, então, ele nos convoca através da mensagem de Joel ao arrependimento. Deus, então, suscita alguma experiência de sofrimento na nossa vida para nos colocar de joelhos no chão. Ouça essa mensagem. Talvez Deus esteja te chamando através de alguma experiência de sofrimento para que você coloque os seus joelhos no chão, para que você reconsidere a sua vida diante de Deus, para que você seja conduzido a uma real experiência de arrependimento. E se você não é cristão e está ouvindo essa mensagem, Deus te chama através do Evangelho de Jesus Cristo. Não há nada que você possa fazer para ser salvo, mas confie em Cristo Jesus, como aquele que morreu uma morte substitutiva, que recebeu sobre si a totalidade da justa ira de Deus, para que houvesse verdadeira justificação pela fé. Se você reconhecer com sinceridade os seus pecados diante de Deus, que você ofendeu a Deus, que você tem vivido uma vida de transgressão frequente em relação ao Senhor, se você se arrepender dos seus pecados, pedir perdão a Deus com total sinceridade, confiar em Jesus para a sua salvação, crendo que Ele é o sacrifício substituto, e que apazigua completamente a ira de Deus que estava sobre a nossa vida, você então terá uma real experiência de salvação. Você desfrutará de paz com Deus.
você então viverá uma vida nova com Deus, você então será chamado de amigo de Deus. Considere você não cristão essa mensagem também. Talvez Deus esteja chamando a sua atenção através de alguma experiência de sofrimento. O tema da nossa mensagem, então, nesse momento foi lamento. Essa é a resposta que Deus espera. Quer dar uma resposta a Deus? Chore. Lamente diante dele pela situação do povo, da sua própria vida, da igreja brasileira. Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, obrigado pela tua mensagem. Suplicamos ao Senhor, ó Pai, que essa mensagem de Joel também, ó Deus, encontre guarida em nossos corações. Nós oramos para que o Senhor suscite, Deus, uma real experiência de arrependimento em toda a igreja. Oramos, ó Deus, para que o Senhor nos ajude a averiguar o nosso próprio coração e ver se não estamos, ó Deus, como esses bêbados, ó Deus, nos alegrando, Pai amado, de maneira inconsequente com os luxos da vida. Ou se não estamos como sacerdotes, ó Deus, que corromperam o culto ao Senhor. Ou se estamos, ó Deus, como esses agricultores, ó Deus, completamente, ó Deus, imóveis, diante de uma terrível praga de gafanhoto e nada podemos fazer. Mas clamamos a Ti, Pai. Deus, suscita em nossos corações verdadeiro arrependimento. Nos dê lágrimas de verdade. E que o nosso clamor e o nosso lamento seja visceral. Ele possa nascer do nosso íntimo. Possa ser legítimo e verdadeiro. Oramos para que o Senhor, ó Deus, retire, se essa for a Tua vontade, a terrível calamidade que talvez tenha, Pai amado, vindo sobre a nossa vida. E nos ajude a desfrutar de verdadeira paz e das bênçãos das Tuas mãos. É assim que oramos. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Até a próxima mensagem.